PL fez uma reunião emergencial após a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, se posicionar contra uma aliança do partido com Ciro Gomes. A Rani Veloso tem as informações pra gente. Oi, Rani. É isso, Soraya Lauan. Está marcado para agora, às 3 horas da tarde, na sede do Partido Liberal aqui em Brasília, para tentar unificar o discurso do partido após essa divisão explícita entre a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e os filhos do ex-presidente. Tudo começou quando, no último domingo, Michele Bolsonaro, que participava de um ato de pré-candidatura, lançamento da pré-candidatura do senador Eduardo Girão, que vai concorrer ao governo do estado pelo Partido Novo no ano que vem, no último domingo disse que fez críticas públicas à aliança feita com Ciro Gomes, entre PL e Ciro Gomes no estado do Ceará. Ela disse que a articulação do deputado federal André Fernandes, que é o presidente da sigla no Ceará, foi precipitada. E isso, claro, gerou consequências. Essa fala de Michele Bolsonaro foi interpretada negativamente por integrantes do PL, pelo próprio André Fernandes, que reagiu, foi às redes sociais, dizer que essa articulação foi autorizada pelo próprio ex-presidente Jair Bolsonaro no dia 29 de maio, quando em uma ligação colocou no Viva Voz ali a fala, a conversa entre Jair Bolsonaro e Ciro Gomes. André Fernandes é próximo ao nome que é um nome visto pelo Partido Liberal e até pelo próprio presidente da sigla, Valdemar Costa Neto, como um nome forte para derrotar o Partido dos Trabalhadores no estado. E isso, claro, o senador Flávio Bolsonaro, que também vai participar dessa reunião logo mais, falou que Michele Bolsonaro atropelou uma decisão do pai, Jair Bolsonaro, e chamou a postura da ex-primeira-dama de autoritária. Além disso, Eduardo Bolsonaro também foi às redes sociais apoiar o irmão Flávio Bolsonaro e disse que Michele foi injusta e desrespeitosa com André Fernandes. E Carlos Bolsonaro, vereador, também concordou com Flávio Bolsonaro e nas redes sociais falou que era preciso respeitar a liderança do pai e que era preciso estarem unidos neste momento. E isso acontece logo depois daquela reunião na semana passada também do PL, logo após a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro e a condenação também pela tentativa de golpe em que Carlos Bolsonaro havia se aproximado de Michele Bolsonaro. E agora esse racha explícito. Às 3 horas da tarde vão participar dessa reunião, além do presidente nacional da sigla Valdemar Costa Neto, a própria Michele Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro e o líder do PL no Senado, Rogério Marinho. Volto com vocês. Obrigada, Rani, pelas suas informações. Tema para mais uma análise aqui com os nossos comentaristas, Deise Cioccar e também José Maria Trindade. Ô Zé, esse veto partindo de Michele Bolsonaro expõe na sua avaliação uma crise real dentro, do bolsonarismo? O que a gente pode esperar dessa reunião emergencial? Pois é, isso sempre gerou crise ao longo da história política do país, né? A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro tem razão. A política mudou e é preciso ter muito cuidado com as coligações, com as uniões de antigos adversários. Senão o PL e esta mensagem viram uma plasta como os outros partidos, como é hoje o PP, União Brasil, Republicanos, ninguém sabe, PSD, ninguém sabe o que esses partidos defendem e qual é a bandeira de cada um. O PL tem que se manter nesse discurso. Essa é a grande novidade da política. Só que a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro está lidando com um assunto muito sensível, que é a política regional. Isso tem dado problemas para todos os grandes partidos. Ninguém, nem Tancredo, nem Ulisses Guimarães, nem Mário Covas, o PSDB, todos, ninguém nunca conseguiu fazer um controle centralizado das políticas regionais. Os maiores partidos sempre foram federações, onde cada estado tem o seu líder e esse líder decide ali. Existem vários estados com problemas, né? O sul do país está com problemas, o Rio Grande do Sul deu uma acertada ali sobre os candidatos, mas
o Paraná está com problemas, Santa Catarina está com problemas. Então, mas é preciso muita sensibilidade. Centralizar essas decisões regionais é chamar para a briga. Não dá, não. Os antigões, os históricos do PL estão em pé de guerra aí nessa definição das chapas para o ano que vem. Deise Ciocari, queria te ouvir também a respeito desse assunto, porque é um tema também que sempre gerou controvérsias ao longo dos anos, né, Deise? Esses acordos que muitas vezes você tem em nível nacional, mas nos palanques estaduais geram algum tipo de estranhamento. E isso já acontece há algum tempo. Olhando especificamente para o caso do PL, tem essa reunião no dia de hoje. Será que dá para trazer aí algum tipo de apaziguamento entre os filhos de Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michele, Deise? Nonato tem que conseguir trazer, né, alguma paz, porque essa exposição de fissuras familiares, isso pode provocar um grande problema para 2026. No âmbito um pouco mais partidário, mas a gente já viu que essas fissuras e esses desentendimentos internos, eles fazem com partidos políticos, né? O próprio PFL, que hoje é uma ala dentro do União Brasil, um dos grandes problemas dele foi justamente essa dissidência interna partidária. A gente tinha ali um problema muito forte entre duas alas do partido que não conseguiam se entender. O PSDB, que a gente vê agora nessa tentativa de reviver para 2026, também teve essas fissuras partidárias internas. Então, o PL, nessa reunião de hoje, ele tem que conseguir resolver esse problema para chegar em 2026 com um pouco de força, pelo menos, porque a direita ela já está dividida, né? Nós temos falado constantemente aqui na Jovem Pan nomes como Caiado, Zema, Tarcísio. A direita ainda não se unificou em torno de um nome. O que a gente tem visto agora, nesse episódio mais recente, é que a Michele Bolsonaro ela não deve se calar, ela tem se transformado numa liderança e aí ela mostra isso quando, como o Zé Maria falou, ela desafia um acordo regional, que é muito importante, ainda mais um acordo que envolve Ciro Gomes, que é um personagem forte da política brasileira. Então, sim, Nonato, tem que resolver essa dissidência hoje para que o futuro do PL não seja parecido com o que ocorreu com outros partidos aqui no Brasil, que ou se extinguiram ou hoje tentam sobreviver com o mínimo que restou deles. Zé, nesse sentido, você também concorda? Eles precisam resolver nessa reunião emergencial marcada para hoje ou, de fato, o PL vai entrar nesse processo de fragmentação? São as dores do crescimento. O partido, quando cresce e sente cheiro de poder, aí a situação se complica. Se você está recebendo convites incessantes para ser síndico do seu prédio, sem disputa, desconfie. Não deve ser uma boa coisa, não. Agora, quando há uma disputa, quando há possibilidade de vitória, aí os candidatos aparecem. É o que está acontecendo. Essa possibilidade de vitória e previsão de vitória do PL faz a briga. Veja a situação, por exemplo, da chapa ao Senado por São Paulo. Está totalmente engarrafada, né? Exatamente pela possibilidade de reeleição e de eleição. Deise Ciocari, eu queria te ouvir exatamente nesse ponto aí que o Zé está trazendo, que são essas chapas do espectro mais à direita. Que tipo de impacto esse tipo de racha, acontecendo agora principalmente no núcleo bolsonarista, pode trazer para as eleições de 2026. À medida que mais cedo nós ouvimos aqui o Kassab falando do governador de São Paulo, estava muito para o lado bolsonarista, mas ele entende que é o melhor nome nesse momento de centro-direita. Aí você tem uma possibilidade de racha dentro da própria família do Bolsonaro, sendo que volta e meia a gente tem um ou outro ataque do Eduardo ao próprio governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que é o principal nome desse espectro. Que tipo de consequência isso pode trazer para as eleições e até mesmo para a composição do Congresso no ano que vem, que será importante para a governabilidade de quem quer que seja? Nonato, o contágio eleitoral para 2026, se não for resolvido isso, ele é evidente, né? E aí a gente tem um risco também de dissidências eleitorais, porque quando a gente vai olhar, o próprio PSD, ele já indicou, ok, pode apoiar o Tarcísio, mas tem ali o nome do Ratinho Júnior correndo por fora. O que a direita precisa fazer agora é construir uma coalizão forte para 2026, porque a esquerda está fazendo isso. A gente sempre fala que grandes líderes, eles não devem mostrar fraqueza. Eu concordo com o Zé Maria. Essa dissidência, essa
disputa interna, ela faz parte do crescimento, mas ela não deve ser publicizada, porque isso demonstra fraqueza. E aí outros partidos políticos que têm grandes nomes ou têm líderes, eles vão acabar apoiando aquele que tem o maior capital eleitoral, aquele que pode oferecer alguma coisa, que pode dar um crédito de bastidor, e não aquele partido que está rachado e não sabe o que fazer com a sua base. E é isso que o PL começa a demonstrar com essa disputa dos filhos do Bolsonaro, com a Michelle, a não indicação de um nome oficial para 2026. Então, isso tem uma consequência eleitoral muito forte e pode provocar, respondendo diretamente à tua pergunta, dissidências para o ano eleitoral.